Olá pessoal, tudo bem? Então aqui começando com as conversas, com bate-papo com os profissionais da área de iluminação. Hoje eu tenho, acho que a honra e o prazer de conversar com um grande amigo de longa data, que é o Yuri. A gente se conheceu há muitos anos na área do teatro, enquanto eu estudava teatro, atuação, e tive a honra de, a partir de amigos, conhecer o Yuri. Oi Yuri, tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, para a gente conhecer um pouquinho da sua história da iluminação. Fala, Pedrão. Pô, cara, para mim é uma honra estar aqui contigo. Acho que esse projeto vai agregar bastante, né, para contar a história de cada iluminador. Acho que tem bastante gente aí depois de mim e antes de mim, né, que vai contar um pouquinho da história. Acho que vai ser bem bacana. Obrigado pelo convite, agradeço muito. É sempre importante, né, compartilhar essa história, né, com você e com quem for assistir. Sim, exato. Bom, meu início no teatro, na verdade, foi um início meio conturbado, porque, na verdade, eu não gostava de teatro, né? Quando eu era pequeno, minha mãe é atriz, ela atua desde 76, se eu não me engano, 76, 80, né, por ali, e quando eu era pequeno, eu sempre acompanhava ela nos teatros, mas eu, sinceramente, o meu sentimento em relação ao teatro quando eu era pequeno não era dos melhores, assim, eu não curtia muito. E aí eu fui crescendo, né? A gente foi tendo outras visões na escola. Talvez eu até fosse um engenheiro hoje em dia se eu tivesse escolhido outra coisa lá atrás. Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos uns 15 para os 16, a minha mãe estava ensaiando um espetáculo de teatro aqui em São Caetano, que se chamava Em Nome do Desejo. E talvez você lembre, viu, Pedrão? É bem da nossa época ali, que a gente estava começando no teatro. Aí ela me convidou para assistir, não para assistir, ela me falou assim, Yuri, tô com um problema aqui, você tem como me trazer um negócio? Tinha um negócio lá que eu tinha que levar. E aí eu fui nesse espaço, fui lá, e aí o espetáculo, né, que ela estava ensaiando, tinha vários garotos, né, então era todo mundo da minha idade, e só tinha ela de mulher. Aí eu achei bem diferente aquilo, né, eu falei, nossa, que diferente. Aí eu fiquei lá um pouquinho, mas ainda com aquele sentimento, né? Não sei, vamos ver, né? E aí o diretor do espetáculo, que é o Roberto Gil Camargo, ele brincou comigo, né? Ele falou assim, você tem cara de ator, viu? Aí eu falei, aham, né? Com meu sentimento em relação ao teatro, né? Eu falei, aham, sim. Mas aí ele fala assim, fica um pouquinho, assiste um pouquinho do ensaio e vê o que você acha. E aí eu já tava meio puto, né? Porque eu queria voltar pra casa. E aí minha mãe falou assim, não, fica aí, Yuri, daqui a gente vai embora pra casa e tal. Eu falei assim, tá bom, né, vamos ficar. E aí eu comecei a assistir o ensaio. E aí eles fizeram uma cena que era de uma luta de boxe. E era muito legal a cena, né? E aí aquilo me despertou um pouquinho, assim, né? Eu falei assim, caramba, meu, que legal, né? E aí o Gil percebeu que eu curti. Aí ele falou assim, pô, por que você não faz, né, alguma coisa, tenta um teste e tal? Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, será que dá, né? Ela falou assim, sim, dá, tenta. Aí eu falei, tá bom, vai. Porque eu tava meio perdido naquela época, pra falar bem a verdade. Eu não sabia muito o que fazer. Eu tava entre fazer engenharia, entre fazer alguma coisa relacionada a computadores, né? Computação. Mas eu falei, vou tentar um pouco, né? Aí eu tentei. Aí eu fui no dia seguinte, fiz um teste bizarro, né? Porque imagina, você não sabe nada de teatro, não sabe nada de atuação. Aí fiz o teste bizarro. E aí o Gil falou, pronto, gostei. Você tá dentro do espetáculo. Tá faltando uma pessoa e é você. Eu falei assim, tá bom, então vamos, né? Aí eu entrei. Foi assim que eu entrei no teatro. Fazendo um teste. E foi muito engraçado, porque eu lembro na época que quando eu fui fazer o teste, aí eu fui vendo coisas que não existiam, sabe? Pra tentar imaginar alguma coisa, né? E aí hoje em dia você para pra pensar e fala, nossa, o que foi aquilo que eu inventei? Aí foi isso que foi meu início, né, no teatro. Primeiro passo. Nossa, não. E aí, a partir do Em Nome do Desejo, eu comecei a entender mais de teatro, né? Porque aí o diretor, né, começa a te dar indicações do que você quer, do que você pode fazer, do que você deve fazer, para onde você deve ir de pensamento, né? Não para simplesmente obra em cena.
E aí eu comecei a prestar atenção na iluminação do espetáculo, porque a iluminação do Em Nome do Desejo, ela tinha uma estética muito bonita, que era uma junção de cores, era o Marcos Tadeu que fez a iluminação, Marquinhos, né, nosso conhecido. E aí ele tinha acabado de começar a criar luz, e aí ele trabalhava no Célia Helena, no Teatro Escola Célia Helena, junto com Eric Busoni, já nessa época, né? Então esse foi meio que um elo que daqui a pouquinho eu conto mais sobre esse elo. Então aí eu comecei a prestar atenção e eu comecei a gostar disso, né? Que eu falei, nossa, né? Quando você, agora que você entende um pouco mais de iluminação, né? Quando você já está no meio, você vê que é uma equação de várias junções, de várias contas que você pode fazer de cor, de intensidade, né? Então aquilo já me chamou a atenção, não sabendo o que era. Então, aí a gente começou a participar de festivais de teatro. Nossa, aí foi outro mundo, né? Quando você participa de um festival de teatro, acho que a sua mente abre para várias possibilidades, né? Porque você assiste de tudo. Então, a gente foi para um festival de teatro lá em João Pessoa que se chamava Centro em Cena. E eu não vou lembrar o ano, mas acho que era 2004. Foi 2004. E, nossa, aí lá, Pedrão, tipo, nossa, tinha muita coisa legal, porque aí não era só um espetáculo de teatro, tinha show, tinha lugares alternativos, então tinha outros tipos de teatro que dava para ver, então era uma efervesção ali, né? Sim. E aí depois a gente foi para Guaçuí, que é um festival de teatro que tem ali numa cidade de Espírito Santo, né, que é bem próxima de Vitória da Conquista, e é uma cidade de interior. E lá o Ola, que é o Carlos Ola, que é um grande produtor, um grande amigo, ele criou esse festival de teatro, e aí a gente foi para lá com Em Nome do Desejo. E aí lá eu tive contato com um técnico que é o Sebastião, se não me engano. Acho que é o Sebastião. Se eu errei o nome dele, ele vai ficar chateado comigo. Mas aí eu comecei a trocar mais ideias sobre iluminação, né? Porque aí o Marquinhos começou a montar e aí eu meio que ajudava ele, né? Aí lá em João Pessoa também, então aí eu comecei a me interessar por outros lugares do teatro, né? Porque eu achava o som uma coisa muito técnica, né? Eu gostava assim, meu pai, ele é um audiófilo, assim, fenomenal, né? Ele tem disco pra caramba, então eu aprendi a escutar música com meu pai, muito. Mas eu achava uma área muito técnica, né? Para mim era muito avançada na época. E aí luz me chamou mais a atenção porque era um caminho que eu conseguia alcançar, eu conseguia talvez até criar coisas minhas, assim, buscar coisas minhas, né? E aí nesse tempo eu comecei ali em Guaçuí, né? Eu e o Marquinhos, a gente começou a se interagir mais. Aí voltando para São Paulo, na época eu trabalhava como operador de telemarketing. Imagina, auge dos 18 anos, né? Já passei por isso também. Oi? Já passei por isso também. Tem coisas que a gente não escolhe, né, Pedro? É verdade. Na verdade a gente escolhe, mas naquela época, né? Aí, voltando para São Paulo, aí, né, enfim, voltei pro emprego lá, mas aí, sabe, quando o teatro mexe com você, né? Ele mexeu com várias camadas minhas que... Aí eu queria mais, né? Eu queria viver mais de teatro, né? Aí o Marcos Tadeu, que era esse meu companheiro lá do Em Nome do Desejo, saiu do Teatro Escola Célia Helena, e aí o Eric me convidou. Ele falou assim, você quer ser meu assistente no Célia Helena? E aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu consultei a cúpula, né, da família, vamos ver, vamos tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos e fui. Então, Célia Helena foi meu berço, né? Eu fiquei lá por 7 anos. Nossa. Sendo assistente do... Cara, foi tempo pra caramba lá. Mas não foram 7 anos corridos, né? Teve umas brecadas, teve uns projetos meio paralelos ali no meio. Então, e tanto que no início do Célia Helena eu não conhecia nada de iluminação, né? Então, eu já queimei par pra caramba, que era 110 e 220. Já peguei lâmpada na mão e aí... O ácido da mão fica na lâmpada, já era. Então, nossa, caí de escada no Célia Helena, tô vivo, então já vivi de tudo lá. Eu acho que a clássica é você pegar direto
na lâmpada, assim, porque ninguém fala, se não tem alguém te instruindo, ninguém fala pra você que você tem que pegar um papel pra pegar a lâmpada. Porque diferente de uma lâmpada normal, de residência e tudo mais, se você pega ali aquela viscosidade, aquela gordura que você tem do seu corpo, ela vai ficar ali, aquilo vai gerar um problema na lâmpada e provavelmente você vai ligar, ela vai queimar. Então, na verdade é o tungstênio que tem dentro, ele faz uma fusão química, né, com o vidro junto com a sua gordura. Então a alta temperatura faz com que o tungstênio, porque ele passa pelo vidro. Uma vez eu estava pesquisando sobre isso, aí um cara da Osram, acho que me visitou lá no Sesc Pompeia e a gente conversou sobre isso, porque o tungstênio ele vaza pelo vidro. O vidro não é totalmente vedado. E aí, quando você pega na lâmpada, aí ela fica roxa por dentro. Aí acabou. Aí você matou a lâmpada. Eu já fiz isso na escola, amigo meu já fez isso na escola, e aí sempre bate aquele desespero. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque eu não quebrei, eu encaixei certinho. Aí o professor fala, mas você pegou com a mão? Peguei, ué, qual que é o problema? Então... É por isso que vem até com um papel dentro da embalagem e tudo mais. Depois eu tenho uma história ótima do Jeff, que foi um companheiro meu de criação, né? A gente criou a luz da Antigone. E aí, a Antigone, a gente tinha vários refletores de chão. Imagina, na Matilde, era lá na Faculdade Paulista, né? E aí você imagina os refletores no chão. Aí o Jeff tava aprendendo a iluminação ainda, e aí ele não manjava, porque a gente tinha uns sapões, né? Então você afinava puxando, né, o negócio. E aí, quando a lâmpada que tinha dentro era uma T19, que é com filamento. Então, quando você puxar, você tinha que desligar o refletor, puxar, e aí desse a afinação e ligar de novo. Meu filho, na hora que ele puxou, assim, só vi lâmpada piscando, assim, pau, pau, pau. só os filamentos estourando, assim. Mas é normal, né? Tá aprendendo. Não, acho que até depois que a gente aprende, se a gente não presta... Esse é um ponto muito crucial. Se a gente não presta atenção, a gente acaba fazendo alguma coisa de errado, né? Sim. Por mais que a gente saiba... Por exemplo, hoje a maioria dos refletores são todos 220, né? Porque essa é a amperagem dos lugares. Mas em uma outra ocasião, sei lá, alguma empresa faz locação, alguma companhia, e tem 110. E você, com tudo na cabeça, quer dizer 220, né? Você vai lá, liga, puf, queimou. Eu mesmo, eu não vou dizer que recentemente, mas alguns anos atrás, estava fazendo uma montagem com um amigo meu, com o Júnior, e aí tinha refletores par, que eles eram 110. Eu assim, fazia anos que eu não mexia com 110. E aí, na hora que foi ligar, que foi bater a parte da luz geral do espetáculo, queimou 4. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Falei, mas era 110 e tal. Falei, gente, aqui, como vocês não me falaram que era 110, sim. Pra mim, foi que foi. Aí eu também. Se quiser, pode tirar do meu cachê, eu sou uma pessoa super aberta pra isso, né? Se eu cometi o erro, e a produção falou, não, acho que foi um erro, foi nosso mesmo de não ter explicado pra você, que veio aqui fazer um trabalho freelance pra gente e não ter passado tudo certinho. Sim. Não, mas, cara, essa par 64 é clássico de você queimar de 110, porque na Olido também eu já fui fazer luz lá e também eles paralelavam as torres, né? E aí tinham seriavam as torres, né? 110 com 220. E aí eu não vi que a marcação deles era o contrário, porque geralmente paralelo é vermelho e série é azul ou amarelo. Né? Sim, isso mesmo. E aí eles inverteram a marcação, eu liguei um paralelo no lugar da série e na hora que eu fui ligar queimei as duas de uma vez. Nossa, e era de prefeitura ainda, né? Então tem uma série de questões aí, né? Tem uma série de questões burocráticas, né? Que o pessoal não entende quando você vai fazer uma apresentação na prefeitura, né? Se assina contratos e tudo mais. E você é responsável por aquele material. Você tem que ter um zelo por aquilo, né? Não é simplesmente queimou e falou, prefeitura, queimou aqui e você vira aí. Não, né? Você é responsável e tudo mais. E eu passei por uma situação dessa que eu dividi a luz com outro espetáculo e durante a peça, assim, o refletor queimou. Durante o espetáculo, estava acontecendo o espetáculo.
Aí a gente aceitou que o pessoal falou, olha, tem uma segunda questão, que os refletores, assim como a lâmpada de casa, ela tem uma vida útil, né? Então ela vai correr essa vida útil até o momento que ela não vai funcionar mais, ela vai acabar queimando só por si só. E a gente explicou, eles não queriam entender, aí por fim eles entenderam que não foi culpa de ninguém, sabe? Falaram, se eu subo o refletor durante o espetáculo, acho que a culpa não é minha se ele para de funcionar, né? E dá para perceber, né, Pedrão, quando a vida Sim. útil do refletor ele começa a dar um sinal, né, que vai estar terminando, a luminosidade dele vai abaixando, né? Sim. Você compara, principalmente T19, HPL, né, quando você coloca uma do lado da outra, o brilho é completamente diferente. Um é muito mais esbranquiçado, e a outra é um amarelo já mais morto. Isso. É como se ela tivesse ali com uma porcentagem de uns 30%, 40%. Se a gente fosse falar em kelvins, a lâmpada normal é 3.000 kelvins, que é o branco sol, né? Que é o daylight. Aí quando ela tá morrendo, ela fica 2.700. Então é um warm white, né? Que é um branco mais quente. O pessoal acha que não tem diferença, nessa questão dos kelvins, que não tem diferença, mas pra gente que trabalha, na hora que você olha, você olha uma de 3.000, quando você olha para uma de 6.000, que já é uma luz muito mais azulada, você fala... Sim. Não chega nem 6.000, que 6.000 seria um ponto muito, mas você começa a ver 3.000, 3.500, quando você pega a tabela de cores, né? E isso a gente só aprende, por exemplo, você só foi aprender depois de muito tempo, né? E eu também só fui aprender depois de muito tempo. Sim, não, e na trajetória, assim, né, continuando a trajetória do teatro barra iluminação, né, aí foi a época que a gente se conheceu, porque aí na época que eu entrei no Célia Helena foi quando a gente se conheceu, né, Pedrão? Sim, exatamente. Honríssimo, que a gente você tava na Fundação das Artes, né, de Caetano, e eu tava na Matilde. Exatamente. Então, foi um caminho meio conjunto, né, que a gente fez. A gente foi... Apesar de serem caminhos separados, né? Sim, mas a gente tinha amigos em comum, né? Amigos que faziam tanto coisas, eram alunos na escola ali na fundação, mas também às vezes faziam peças na Matilde, né? Sim. Como o Vitor fez, o Júnior fez e tudo mais. Sim. É que eu acho que naquela época, né, Pedro, a gente vivia num círculo de teatro muito gostoso, né? Sim. Entre 2006 e 2010, eu acho que ali em São Caetano teve uma efervescência de teatro muito legal, né? Nossa. Muito bacana. Tanto com a Fundação quanto com a Matilde, os outros, a Ciatente também. Exatamente. O Jorge Vilches lá na Alcina, então acho que foi uma oportunidade. Aliás, eu fiz parte também, né, da Ciatente. Na mesma época que eu estava ali na Matilde, eu também estava na Ciatente. E com a Ciatente, a gente, aí, né, meio misturando as histórias, mas a gente voltou para Guaçuí. Eu lembro que acho que foi em 2008, e aí lá a gente a gente apresentou o Duas Luas. Aí o Duas Luas foi meu primeiro prêmio de iluminação que eu recebi. Foi lá. E foi uma iluminação muito bacana, porque eu estava em cena. Eu assisti o Duas Luas. Então, eu atuava. Então eu criei a iluminação e deixei a operação. Geralmente eu gosto de operar, né? Eu adoro operar, porque eu acho que a operação ela é a dramaturgia da luz, né? Não é simplesmente você só fazer o desenho. Mas eu deixei a operação para um companheiro de trampo meu, que era o Jeff. Eu não vou lembrar o nome o sobrenome dele, mas era o Jeff, não, o Jeff Campos, né? Que é o nosso amigo também, mas o Jeff lá do Alcina. Que aí ele operou e operou muito bem, assim, foi mó legal, porque isso que eu achei mais bacana, né? Agora, refletindo sobre aquela época, que ele tinha a dramaturgia da peça, porque ele conhecia o espetáculo e ele sabia o que fazer. Então, ele não tinha conhecimento nenhum em iluminação, mas ele conseguiu fazer a operação e foi muito bacana, né? Tanto que a gente levou o prêmio junto. É isso que eu falo pro pessoal, que a criação da luz, ela não tá só em quantos refletores vão vir na frente, nas laterais, no fundo, ou escolher as cores, mas sim essa parte poética, sabe? Eu sempre falo que a luz, ela tem sentimento. Então, às vezes uma única troca de luz, ela te leva para um estado, às vezes a cena ela tá parada, tá acontecendo quase nada, ou um texto, ou nem um texto, mas uma troca de luz, ela é impressionante, assim, uma troca de luz, entra uma fumaça,
teve um espetáculo que eu fiz que era uma cena de um funeral, que assim, a atriz morria, o pessoal pegava, colocava ali em cima de uma maca e tudo mais, e eu usava 2 elipsos cruzados como se fossem uns fachos de luz, assim, né? E aí eu entrava eu não tinha nada, né? Aí o menino entrava cantando bem lentamente, e eu entrava com esses fachos de luz e com uma fumaça, aí subia e vinha esses raios, aí parecia que ela tava indo embora, sabe? E a diretora falou, o timing dessa cena é assim, eu vejo essa cena eu venho aqui na cabine todas as vezes para assistir essa cena. Porque assim, ele falava, porque ele ficava lá embaixo no backstage, né, dando suporte pros atores e tudo mais, troca de cenário, figurino, mas nessa cena ele gostava de subir para ver a composição, assim, e quando você escuta isso do diretor, você fica extasiado, né? Nossa, não. E não só do diretor, mas também da atriz, né? Porque tá Sim. participando daquilo, né? Eu acho que é todo um contexto, né? Não só a palavra do diretor, mas aí quem assiste, né? Exatamente. Acho que tem toda uma... O teatro é belíssimo, né? Ele tem a linguagem do teatro faz isso com a gente, né? Estar dentro, participar e ter essa catarse, né? E isso me fez lembrar de uma parceria que eu tive também com o Fábio Rett, porque essa dramaturgia de luz que eu falo, assim, bem com a boca cheia, veio dele, porque na época que eu saí de Célia Helena, né, aí fiquei um tempo fora do teatro, aí depois quando eu voltei a fazer parte da Matilde também, né, a gente fez a Tempestade, né, como ator, mas aí mais pra iluminação eu comecei eu conheci o Cacá Carvalho, né, um grande ator de teatro, que todo mundo conhece ele pela TV, mas conheçam o trabalho dele como ator. Muito. Fez uma sensacional. Não, ele é um ator incrível. E o iluminador dele é o Fábio Rett. Então, na época, eu conheci... Na verdade, eu já tinha conhecido, né, o Fábio Rett. Eu tinha conhecido ele no Célia Helena, que ele foi fazer uma montagem do Dostoiévski, que era o Crime e Castigo, que era uma adaptação que o Rui Cortez fez. E ali, imagina, eu tinha uma Translux na frente, que era uma mesa que não era digital, né? Ela era toda analógica. E o Fábio, ele cutucava de um jeito que era muito legal, porque aí ele não só queria os movimentos de luz, mas ele queria tempos, ele queria que o operador estivesse junto com o espetáculo. Então aquilo me marcou muito, né? E aí, anos depois, eu voltei a fazer essa parceria com ele no Kaká, né? Que aí toda a trilogia Pirandello foi o Fábio Rett, que primeiro foi o Domingos Quintiliano, né? Que fez a Poltrona Escura, mas aí o Fábio foi lá e continuou, né? A criação. Aí tem o Homem com a Flor na Boca, que é o primeiro, né? A Poltrona Escura é o segundo, e o Nenhum 100 Mil é o terceiro. E aí eu peguei bem na época que tava com os 3 espetáculos, né? E aí o Kaká começou a viajar com os 3. E aí, o Fábio, quando ele começou a me passar a iluminação, eu não iria fazer a luz em São Paulo, eu iria fazer a luz em Salvador, em Fortaleza, no Teatro Arthur Azevedo, lá que é maravilhoso. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, Yuri, vou te passar o roteiro, e aí a gente vai passando aqui. Aí então o que eu fiz? Eu assisti o vídeo, mas aí você sabe, né, iluminação em vídeo, você não consegue ver nada. Nada, outra coisa. E aí ele foi me explicando os efeitos, né? Falando, aqui é assim, aqui é esse tempo, aqui você tenta respirar junto com o Kaká. E eu ouvindo aquilo, falando, nossa, o que é esse mundo novo, né? O que é essa dramaturgia, né? E aí quando eu fui para Fortaleza, eu comecei a montar. E aí comecei a entender qual que era, né, a equação na cabeça do Fábio. E depois, quando eu sentei para operar, principalmente a poltrona escura, né? Porque a poltrona escura nada mais é que geral. É só geral. É só geral, lateral, contra e um facho na cortina, só. Só que o Fábio, na operação, ele criou vários movimentos que parece que tem 300 mil refletores em cena. E no final, que aí ele me explicando como é que ia ser o final, né? Posso contar o spoiler do final? Pode. Eu acho que eu assisti Poltrona Escura, se eu não me engano. Então, gente, se ninguém assistiu, pula essa parte. O que acontece no final? No final, ele senta na poltrona, né? Ele tá numa poltrona preta, né? E a luz vai abaixando, a geral vai abaixando, e só fica um foco nele, cortadinho, né? Um elipso bem cortadinho, a 4%.
Aí eu falei, poxa, meu, um refletor a 4%, que efeito isso aí vai dar, né? Aí o Fábio falou, faça o que eu te falei. Foi bem assim, faça o que eu te falei e espere, só assista. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu lá fazendo, né, junto com o Kaká, fazendo espetáculo, aí chegou o momento, baixei, aí foi baixando. Aí te juro, Pedrão, na hora que fica os 4%, porque aí a luz vai baixando tão, que são 15 minutos, né, de descida de luz, isso na mão. E aí só fica aquele refletorzinho, e aí na hora que acontece, aí o Kaká tá lá sentado assim, aí fica aquele banho de luz, aí ele tá dando texto, aí eu tiro, né, eu faço o movimento de tirar. Aí o que acontece? Fixa, porque a retina grava a luz, né? Quando tá muito baixa, ela dilata e grava. Sim. Aí imagina, cara, eu operando e vendo o bagulho acontecer. Aí na hora que eu tirei, aí ficou ainda, eu falei, eita. Aí na hora o negócio começou a sumir, assim, eu falei, nossa. Aí o Kaká nisso, né, quando ele conta, né, o tempo certinho, porque quando some, ele não tá mais lá. Ele tá atrás da poltrona. Então na hora que eu acendo a luz, que no caso, no final do espetáculo, ele se assopra no espelho e some, né? E aí ele some em cena. E, é maravilhoso. Aí, cara, arrepia até hoje, é muito foda. E aí foi assim que eu, né, aprendi a dramaturgia na luz. Maravilhoso. Passando desse ponto, agora eu tô pensando, porque assim, trabalhar com esses, a gente chama de monstro no bom sentido, né? Mas essas pessoas icônicas, quando você começou a literalmente virar profissional, assim, falar, olha, agora eu sou iluminador, agora eu tenho um registro de iluminador, agora eu preciso me especializar mais, ir para um outro lugar e tudo mais. Sim. Então, na verdade, o registro de iluminador eu consegui bem antes, né? Bem na época do Célia Helena eu já queria esse registro. Tá, você já então... tinha. Não, na verdade eu corri atrás, né? Porque eu não tinha tempo muito, né? Então eu comecei a correr atrás, pegar o que eu já fiz de trabalho e aí, com o tempo consegui o registro da RT de iluminação. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar com o Kaká, só que aí depois do Kaká, teve uma época que foi 2014 que foi muito ruim de trabalho. E eu tava quase nos meus 30 anos. Então deu aquela crise dos 30, né? Falei assim, e agora? Pra onde eu vou? E aí, naquela época, o Sesc estava começando a fazer porque geralmente eles abrem, né, os testes para pegar novos iluminadores, né, novos técnicos. Sim. E aí eu fiz. Eu falei, vou fazer a prova, né? Vamos ver o que dá. E eu lembro que foi muita gente e aí foram quatro etapas. Passei por todas as etapas. E aí, quando foi no finalzinho de 2014, aí eu consegui entrar no Sesc. Aí... e aí foi legal porque aí eu tinha 3 unidades para escolher, né? Eu tinha Bom Retiro, Ipiranga, era Bom Retiro e Campo Limpo. E aí eu fiquei entre Bom Retiro e Ipiranga, né? E aí Bom Retiro tem o Romário, que é um puta técnico bacana, né? Pô, o Romário, super gente boa. Eu já tinha trabalhado com ele, né? Na época que o Kaká foi fazer um espetáculo lá. Sim. E aí eu vi que o Ipiranga não tinha nenhum iluminador. Aí eu falei assim, poxa, se eu quero começar do zero, acho que eu penso em ir, né? Vou pro Ipiranga. Aí eu fui. Aí eu escolhi o Ipiranga como primeira unidade. Aí fiquei lá por 5 anos, né? Foi uma época dourada, assim. Passei por tudo lá. Foi bem porque mudou bastante a linguagem, né? Durante o que eu tava lá. A Mônica Carnieto, que era gerente de lá, ela levantou muito teatro para a unidade, porque lá era uma unidade mais de shows, né? Tinham mais shows no quintal, tinha mais shows no ginásio, e aí a gente conseguiu trazer mais espetáculos teatrais. E hoje em dia, quem tá lá é o Antônio Martinelli, grande amigo, né? Grande parceiro, que também continuou, né? Porque a Mônica acho que ficou 2 anos, depois ela foi pro Pompeia, e aí depois o Antônio entrou e continuou, e nossa, ele levou espetáculos belíssimos pra gente lá montar, então tivemos desafios bons lá. Eu peguei você lá no Sesc. Sim. E aí depois do Ipiranga, aí eu tive um convite para ir pro Sesc Pompeia. E atualmente eu tô lá, né, trabalho lá desde 2019, e lá eu supervisiono a equipe de áudio e de iluminação. Né? São 14 pessoas que eu supervisiono lá.
São 8 técnicos de luz e 6 de áudio. Nossa, bastante gente. É uma galera, é uma equipe boa, viu? Uma equipe Sim. muito boa. E é isso, Pedrão. E agora eu tô lá, tendo os desafios de Sesc Pompeia, que já peguei de tudo. Sim. No meu primeiro dia de Sesc Pompeia, cara, tinha três eventos. Um na choperia, um no teatro e um no espaço cênico, cara. Foi... Eu imagino, porque eu já fiz trabalhos no Pompeia e tudo mais, tanto lá no teatro, como cheguei a fazer show lá na comedoria, na choperia. E assim, é muita gente trabalhando, as coisas têm que acontecer muito rápido, tudo dentro do cronograma, porque às vezes tem uma coisa, acontece outra, esse pessoal tem que ser deslocado para o outro espaço, né? Sim. Então não dá pra, Não é. tipo, acabar um espetáculo e ficar de bobeira e todo mundo... Eu vejo que cara, lá é tudo muito organizado, tudo muito bem pensado, sabe? a logística de lá a gente criou, viu, Pedrão? Porque é assim, né? Cada um tem uma mão ali, né, na equipe. Então, a logística, né, de montagens, de operações, do que fica com a gente, do que não fica, isso é uma série de negociações, né, com a Sim. produção, do que eles trazem, da onde eles vêm, né, que isso é importante também, porque às vezes tem grupos que são pequenos e vêm de outros estados e não tem condição de trazer o iluminador. Então a gente abraça isso, opera, tanto áudio quanto iluminação. E mais falando de iluminação, é uma unidade que tem equipamentos de ponta, assim. Acho que o Sesc em geral, né? O Sesc em geral oferece bastante infra, assim, para qualquer um. Então a galera que vem fica super despreocupada, tanto quanto equipe quanto com o equipamento a gente consegue segurar. Yuri, eu gostaria de agradecer muito essa conversa. Eu sei que é muito pouco tempo, eu gostaria de conversar muito mais, que a gente é amigo de muito. A gente é amigo de muito tempo, a gente tem tanta história para conversar e tudo mais. E saber muito mais das etapas. Mas fica aqui o meu eterno agradecimento a você por esse conhecimento que você passou e pela amizade que a gente tem também. Muito obrigado. Cara, brigadão, viu, Pedrão? Obrigado pelo convite e, cara, é um prazer sempre. Se você precisar, me chama que a gente troca mais. Vamos fazer uma parte 2. Vamos. Que aí a gente conta nossas histórias, outras, né, que Sim, a gente tem. Com certeza. Tá bom. Yuri, muito obrigado. Valeu, Pedrão. Obrigadão, cara. Nada.